Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês na Casa de Maria. Sejam muito bem-vindos. Hoje a live é sobre a ansiedade. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a casa, né? A casa, ela é Casa de Maria Embaixadora da Paz. Ela foi fundada pela doutora Maria Salete de Assis. Doutora Maria Salete é psicóloga e nutricionista. Ela teve um chamado pessoal com uma nota que ela viu num jornal a respeito das aparições de Nora em Medjugorje. Então, se você não sabia, Nossa Senhora está aparecendo em Medjugorje até os dias de hoje, dando as mensagens, né? Então, ela sentindo esse chamado, foi tocada pelo Espírito Santo e ela então resolveu se dedicar aí à causa, né, de levar a paz para as pessoas, né? Então, a missão da casa é essa, levar com que as pessoas despertem, né, a paz interior, para que elas possam também contribuir no meio em que elas estão. Então, a casa, ela tem atendimentos de psicologia. Eu sou Maria Cecília, né? Sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitiva comportamental e também com a abordagem EMDR. E eu faço parte do corpo clínico aqui da Casa de Maria. Então, nós somos em 5 psicólogas, né? Além desse atendimento, nós temos atendimento também nutricional, né, com a doutora Maria Salete, e temos também os projetos que são oficina de emoções. Oficina de Emoção é um projeto idealizado também pela doutora Maria Salete e ela tem um formato de bem fácil compreensão, né? São textos onde as pessoas discutem um tema específico. Então, uma reunião ela tem começo, meio e fim. É um projeto que estimula aí o autoconhecimento e também a paz interior. Então, quanto mais a pessoa participar, mais ela vai tendo uma clareza sobre o que acontece à sua volta e também aprendendo a lidar, né, a colocar em prática o que é proposto perante os temas. Esses grupos, eles são abertos e gratuitos, né? Estão espalhados aí por são mais de 50 grupos em todo o Brasil, né? Inclusive em escola nós temos também. Um outro projeto é o projeto Fênix, que trabalha com pessoas com transtornos psíquicos, né? Transtornos mentais, como bipolaridade, esquizofrenia, entre outros, né, borderline, e são realizados também os encontros como um grupo aberto, gratuito, semanalmente. Aqui na Casa de Maria é realizado às sextas-feiras, às 14h30, né, de cada 15 dias. Então, se vocês tiverem interesse em multiplicar essas oficinas, o projeto Fênix, nós contamos também, a gente dá a formação, né? E vocês podem entrar em contato então com a casa através do site, buscando mais informações de como montar uma oficina de emoções, por exemplo, aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, no seu condomínio, né? Então, assim, vocês acessem o site, que é o www.casademaria.org.br.
Então, estamos começando aqui. O pessoal já entrou na live, Nilo? Já tem bastante gente aqui. É? Nós estamos com quantas pessoas? Deixa eu ver aqui para vocês. Hoje vai ser muito interessante, pessoal. Vai ter aí a explicação, vai ser uma psicoeducação do que é a ansiedade, algumas técnicas, né? O teste que eu prometi. Então vai ser algo bem especial que eu preparei com carinho aí para vocês, né? E espero aí que ajude a todos e que vocês participem, né? 30 pessoas. 30? Muito bem. Então a gente já vai começando, né, com a live. A primeira coisa que eu chamo a atenção é que, assim, às vezes no consultório as pessoas vêm, né, para a consulta e perguntam: Cecília, eu estou sentindo esses sintomas, né, há tanto tempo, quando acontece tal situação, isso é normal? Será que eu tô com doença? Será que eu preciso de ir para o psiquiatra? Então, veja, as pessoas, elas têm muitas dúvidas sobre o que é considerado uma ansiedade normal e o que é considerado uma ansiedade patológica. Então, por que ansiedade, né? Às vezes as pessoas, nossa, para que Deus criou a ansiedade? Veja, Deus é perfeito em tudo que faz e a ansiedade tem um bom motivo. Qual que é o motivo? Para que você, por exemplo, tenha um instinto de proteção, né? O primeiro sinal realmente é aquela ansiedade, digamos, aquele alerta, né? Então, tem esse intuito de proteção, tem o intuito também de nos capacitar, né? Então, as pessoas, por exemplo, quando elas têm uma apresentação no trabalho, ou se você vai prestar um concurso, você então tem aquela ansiedade que te faz ficar o quê? Mais focado para que você faça um bom trabalho, né? Então você vai ter mais concentração, mais energia, enfim, porque você está interessado naquele objetivo, que é uma apresentação boa ou passar no concurso, né? No vestibular. Uma outra situação que pode acontecer também é o sistema que é conhecido como luta e fuga. Pode desligar que fica. Obrigada. Luta e fuga. Então, vamos supor, você está andando na rua e se depara com um cachorro bravo. E aí você tem que tomar uma decisão rápida, né? Ou você sai correndo do cachorro, ou se você estiver acuado, enfim, ou tiver que proteger uma pessoa, você vai para cima e tenta se defender, né? Então, também é uma questão de você, da ansiedade, preparar o seu corpo para que você possa enfrentar o perigo. Então, durante uma ansiedade que é considerada boa, né, o nosso organismo ele vai liberar alguns neurotransmissores e algumas substâncias, por exemplo, que são boas, como o cortisol e a noradrenalina, né? Essas substâncias vão movimentar aí toda a fisiologia do seu organismo para que você coloque em prática aí esses sistemas de luta e fuga, ou enfim, que você tenha uma maior concentração, ou que você possa tomar rapidamente uma atitude adequada, né, frente a uma situação.
Então, a ansiedade boa, ela é proporcional ao estímulo, né? Então, se você, por exemplo, sabe que vai ter aí uma promoção no trabalho, você fica ansioso, né? Mas você não fica, essa sua ansiedade não vai te paralisar. Se vem um carro que está em alta velocidade, né? A ansiedade vai fazer com que você saia correndo para você não ser atropelado, né? Então, ou seja, você age de acordo com aquele que você está recebendo, com aquela ameaça. Agora, a ansiedade, ela já é uma doença, ela é considerada uma patologia se você tem uma reação inapropriada. Então, se você fica muito nervoso, se você tem uma ansiedade exacerbada, se você paralisa frente a uma situação, ou se até mesmo você prevê, né, digamos, faz previsões assim de coisas catastróficas, sem ter realmente uma certeza de que aquilo vai acontecer, né? Então, normalmente a pessoa se cobra demais, ela sofre muito e é o que a gente chama de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? A sigla é transtorno de ansiedade generalizada, a sigla TAG. Então, muitas vezes, né, como eu falei, o paciente ele começa a agir de forma negativa, idealizando fracassos, né, infortúnios, tendo a certeza que as coisas vão dar errado no dia a dia, né? E ele vai aí acumulando uma ansiedade incontrolável, fazendo que também venham aqueles sintomas desconfortáveis, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que já é de conhecimento de todos, né? Que é o coração batendo acelerado, a sensação que a pessoa tem de sufocamento, né? Ela tem aquela falta de ar, parece que falta o ar, né? Então, o fôlego curto, dificuldade para dormir, muitas vezes, insônia, né? A mente não consegue desligar. Então, esse negócio da mente não consegue desligar, eu estava até pensando numa outra oportunidade de fazer aí uma live sobre os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos, aquilo que fica incomodando a gente muitas vezes e a gente não dá conta, né? A gente não consegue se desligar. Parece que fica uma ideia martelando. Então, como muita gente, né, tem essa dificuldade, eu até pensei, vamos ver, né, se mais para frente a gente fala sobre isso também. Então, a gente tem também, a pessoa, né, pode ter sintomas físicos, como diarreia, constipação, né, vai afetar outros órgãos, né, sensação de formigamento, de adormecer, que são as parestesias, né. Além da mente da pessoa sofrer em excesso, né, na medida que ela vai antecipando uma catástrofe, que ela não tem comprovação, né, ela vai hiperdimensionando aí as coisas para o pior desfecho, né? O paciente ele começa a ser tomado por esses sintomas físicos que vão atrapalhar significativamente a vida dele, né? Então, a ansiedade que é patológica, ela se enquadra aí nessa situação. Então, você tem que ficar atento e começar aí a ligar um sinal
de alerta por conta desses momentos de ansiedade desproporcional, né? Ver se ela está tomando conta do seu dia a dia, se está atrapalhando você, né, nas suas atividades normais. E aqui, então, eu vi, aliás, um quadro que resume um pouquinho isso tudo que eu já falei para vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar aí na câmera, né? Não sei onde que o Nilo foi, mas eu vou tentar mostrar aqui, né, para vocês, que são... Nilo, vê aí se tá bom. Que são as características, né? Então, na ansiedade normal, episódios, tem uma ansiedade mais leve, né? Uma duração limitada. Quando é exacerbada, então é uma alta intensidade, são episódios que se repetem e é prolongado. O estímulo, como eu falei, é um estímulo. A reação, ela é esperada, está de acordo com a ameaça que a pessoa vai estar sofrendo ou com a situação que ela vai passar. Em contrapartida, na patologia, a reação, ela é exacerbada, referente àquele estímulo. Grau de sofrimento, então, tem lentidão, né? Ela fica, fica limitada e é rápido, é transitório, né? É limitado e transitório esse sofrimento, desculpa. E no caso da patologia, é um grau de sofrimento mais alto e persistente. E por último, o impacto na vida cotidiana. Então, o impacto na ansiedade normal, ele é ausente ou passageiro, né? Passou a situação, a pessoa se regula normal. E no impacto no caso da patologia, ela tem um impacto profundo no dia da pessoa. Obrigada, Nilo. Pode dar aqui. Então, se você se enquadra na maioria dos sintomas, né, das características, aliás, com a ansiedade patológica, então é hora de você marcar uma consulta, né? Seja com um médico, com um clínico, ou mesmo com um psiquiatra, né? Em geral, alguns psiquiatras fazem pedidos de exames de sangue, né? Porque existem algumas doenças que vão, digamos assim, imitar a ansiedade. Nossa, 8h20. Vamos seguindo. Então, pessoal, tem algumas causas, né, que são habituais aí para a ansiedade, como, por exemplo, questões genéticas. Já se sabe aí que a convivência com familiares ansiosos pode sim, pelo exemplo, né, a criança é uma esponjinha, no futuro desenvolver uma ansiedade, né, pelo aprendizado. Ou mesmo a questão genética aí relacionado com a estrutura, né, a fisiologia, a estrutura do cérebro, né? E algumas pessoas têm deficiências aí da serotonina, da dopamina, né? E isso pode interferir, sim, depois no resultado final da pessoa ser mais ou menos ansiosa. Tem algumas questões, por exemplo, comportamentais. Então,
dependendo aí das crenças limitantes que a pessoa tenha sobre determinada situação, ou se ela é uma pessoa mais tímida, né? Se ela é naturalmente mais ansiosa, vai ter uma dificuldade maior de lidar com as situações do dia a dia. Uma outra coisa são o uso de substâncias como álcool, drogas, né? Até mesmo cigarro, a maconha, que muitos dizem, né, que é uma erva que é natural, mas que cientificamente está comprovado que em médio prazo ela traz um prejuízo considerável aí para a pessoa, né? Tanto na reação quanto no desenvolvimento, né, da sua vida. A pessoa parece que fica um pouco, digamos, travada, né? Para um pouquinho. Não vou me estender nesse assunto, mas se vocês tiverem interesse, coloque efeitos da maconha e psiquiatria no YouTube e vocês terão aí um bom material de pesquisa, tá? Uma outra questão pode ser relacionada aos eventos, né, traumáticos, desde a infância, passando pela adolescência e vida adulta também, né? Então, violência doméstica, questões aí relacionadas com o bullying, né, na fase do adolescente, também é uma questão que interfere bastante, né, para o bem-estar aí da pessoa. Então, existem aí alguns sintomas que são, digamos assim, que estão na maioria aí dos quadros de transtorno de ansiedade. Então, às vezes tem pessoas, né, familiares, que vêm aqui e falam, Cecília, mas sabe, a pessoa, né, fulano, fala que sua, né, tem um frio nas mãos, que ele sente uma sensação de um bolo na garganta, um sufocamento, uma falta de ar. Será que isso realmente acontece ou a pessoa está criando, né? Então veja, isso é fato. Os sintomas da ansiedade realmente eles acontecem. Então a pessoa não está criando nem inventando, tá? Devido aí à fisiologia do organismo, né? A pessoa pode ficar com essa palpitação, pode ter, por exemplo, parestesia, que é formigamento, amortecer algumas partes do corpo, uma fraqueza, uma tensão muscular, sintomas em vários órgãos, como eu já falei, né? Tontura e vertigem devido aí à pouca oxigenação. Porque veja, quando você toma um susto, por exemplo, você está dirigindo e alguém te dá uma flechada, a primeira reação é com a respiração. Você faz o quê? Você faz... prende, né? Então, quando você faz assim, esse tipo de reação, você coloca, né, no seu organismo muito oxigênio. E aí, com isso, você vai desequilibrar aí, tem que ter uma medida certa de oxigênio e gás carbônico. Quando essa medida fica mais gás carbônico ou mais oxigênio, acontece uma série de sintomas desconfortáveis, como a tontura, a vertigem, a visão borrada, zumbido no ouvido, né? Sintomas respiratórios, que é aquela falta de ar, entre outras coisas.
E existe também, além dos sintomas físicos, os sintomas, manifestações psíquicas, né? Que é a agressividade, o medo, o desejo de escapar, né? De fugir de algumas situações, a despersonalização e a desrealização. Então a pessoa não reconhece aí o ambiente em que está. Algumas pessoas relatam assim que sentem um ambiente que parece que está pulsando, né? Outras que sentem que parece, sabe que aquela luz do estroboscópio que fica piscando? Então parece que a pessoa tem movimentos mecânicos, né? Então cada pessoa vai reagir de uma forma, tá? Às vezes, dependendo do grau da ansiedade, a pessoa pode desenvolver também ideação suicida, né? O transtorno a ansiedade, ela tem uma gama muito grande de transtornos, entre eles a síndrome do pânico, que é o medo do medo, no resumo, né? A pessoa, ela sente medo de enlouquecer, de ficar fora de si, de perder o controle, né? Ela tem um medo extremo e angustiante de morrer, né? Esse sintoma que eu falei de despersonalização e desrealização é muito forte na síndrome do pânico e é terrível, é muito desconfortável, né? Tensão, sensação de perigo iminente. Então, se você está assim ou conhece alguém que tem esses sintomas muito exacerbados, é bom que essa pessoa procure ajuda, né? Muitas vezes as pessoas falam: eu não tomo medicação porque eu não quero ficar refém, eu não quero ficar viciado, né? Gente, não tem nada mais equívoco do que essa ideia, né? A gente tem que quebrar esse tabu. Veja, você já está refém, né? Se você sente isso, e Nilo, me ajuda aqui, vou mostrar aí para o pessoal essas manifestações psíquicas. Se você sente essas, ai meu Deus, peraí, essas manifestações, né? Você já está refém, você já não está conseguindo controlar a sua vida, você não está vivendo satisfatoriamente, né? Então, procure ajuda, tome a medicação. A medicação, ela não vai ser até o final da sua vida, né? Ela pode ter aí um período. Procure terapia, porque você pode e merece ter uma qualidade de vida melhor. Ok? Pode. Tá bom, Nilo? Obrigada. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, antes de fazer a aplicação do teste, eu vou falar um pouquinho e o Nilo vai me ajudar de novo, que é sobre... Cadê aqui? Deixa eu achar, espera um pouquinho. A fisiologia da ansiedade e do medo. Então, veja, depois eu mostro aqui para vocês. A neurociência entende como essa fisiologia, né, da ansiedade e do medo. Existe uma ameaça, essa ameaça ela é percebida aqui no córtex visual e daqui ela vai para dois focos. O primeiro é aqui na frente, ao mesmo tempo, né, no córtex pré-frontal e na amígdala, né, que é que está representado aqui por essa
bolinha verde aí que vocês estão vendo. Quando a amígdala recebe essa mensagem, né, ela vai dar uma mensagem para a glândula suprarrenal produzir a noradrenalina, que é o hormônio do medo. E aí que ela vai fazer com que os órgãos levem, então, a taquicardia, a respiração ofegante, musculatura tensa. Tem aí uma descarga adrenérgica, que a gente chama, né? Então, essa amígdala, essa bolinha verde aí, ela é a respeito, né, a resposta física do medo. E esse córtex à frente, o córtex pré-frontal, ele é o que? Ele dá o julgamento, ele dá a explicação do que acontece, né? Então, ele vai buscar aí o significado, vai relacionar as memórias antigas com as mais recentes, buscando aí interagir para dar uma explicação naquilo que está acontecendo. Ok, Nilo, obrigada. Né? Então, em resumo, existe... Então, a amígdala seria a parte física e o córtex pré-frontal, a consciência, né? A memória, nesse buscar. Então, pessoal, vamos fazer agora o teste, né? Quantas pessoas tem na live, Nilo? 52. Ó, então já dá, tá? Uma boa quantidade de pessoas. A gente vai já fazer então a aplicação do teste. É um teste simples, né? Eu vou botar agora na câmera. Agora, inclusive, falando sobre isso, se tiver um empresário aí assistindo ou alguma pessoa que tenha recursos, a Casa de Maria, ela está precária aí dos aparelhos eletrônicos, né? Eu não tenho, por exemplo, seria interessante fazer uma live que, né, que já mostrasse o PowerPoint, que vocês pudessem ver no manual, né, no Nilo, meu amigo aqui, para que vocês façam. Então, a gente está precisando de doação, gente. Computador, o notebook, né, para que a gente possa fazer aí uma live de qualidade, como vocês merecem. Então, pessoal, é assim. São 14 perguntas e tem 4 alternativas. Aí vocês vão na casa de vocês colocar, por exemplo, a primeira. Aí tem a alternativa de 0 a 3. Aí você coloca o número na frente. Ah, o número 1 é 0. Não vai escrever tudo isso daqui, porque não vai dar tempo. Então, depois, se vocês quiserem, você vai poder pausar essa live, porque essa live ela vai ficar no Facebook disponível, no YouTube, né? Aí vocês pausam, vê, escreve tudo, passa para o amigo, passa para o vizinho, pode fazer o que for. Mas agora, para a gente ter mais, né, um tempinho aí para conversar, para colocar outros conteúdos, né, as técnicas que eu ainda não falei, a gente vai fazer um pouco mais rápido, tá bom? Então, a primeira questão, por exemplo, as outras também, né, é de 0 a 3. Vocês vão fazer um X, aí coloca número 1. Ah, o número 1 é a terceira questão, ok?
Como eu falei anteriormente, esse transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade patológica. Então, os sintomas, né, são aqueles que eu relatei: palpitação, sudorese intensa, sensação de sufocamento ou falta de ar, tremor, vertigem, tontura, sintomas psíquicos como inquietação, parestesia, sensação de perda de controle, de não dar conta, pensamentos intrusivos como eu não consigo, né? Tá hiperdimensionando aí a situação, né? Então, e sempre para o lado ruim ou catastrófico, né? Mas, no geral, no resumão, seria aquela ansiedade que vai atrapalhar você de fazer as coisas cotidianas, do seu dia a dia, né? Você não dá conta, você não consegue, você fica com aquela ansiedade, você sofre mais do que necessário, sabe? Você sofre com aquilo te dá uma angústia, você fica assim com medo, né, de fazer as coisas. Você até faz, só que o nível do seu sofrimento é muito grande, né? Então, na ansiedade normal, a pessoa tem aquele receio, às vezes pode ficar com rubor, né, dar uma mão gelada e tudo mais, mas ela enfrenta aquela situação, saiu daquilo, ela praticamente relaxa, né? Volta ao normal. Aquilo não impacta muito profundamente aí no seu dia a dia. E do outro lado, né, quando é patológica, ela vai ficar, o seu dia a dia é prejudicado, né? Ela sofre, digamos aqui, ela sofre bastante aí com essa ansiedade. Se for aí de interesse, né, de vocês, a gente pode fazer depois uma live falando sobre os diversos transtornos da ansiedade. Tem vários, tem essa ansiedade generalizada, que é um medo generalizado, tem fobias específicas, né? Tem fobia social, que é a dificuldade da pessoa interagir com o outro. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que só o toque dá para falar muita coisa, né? A síndrome do pânico, que é aquele medo que paralisa completamente a pessoa, né? É uma das sensações mais angustiantes e desconfortáveis que alguém pode sentir, né? E o estresse pós-traumático. Mas, veja, apesar de todo esse quadro ruim, né? A ansiedade, ela pode e deve ser tratada, né? Você conseguiu, Nilo, passar para eles? Vou passar as fotos para tem pessoas que perderam. Tem pessoas que perderam? Então, o Nilo, que é o nosso ajudante aqui da Casa de Maria, colaborador há muitos anos, está aqui na casa, né? Então, ele vai passar a foto desse questionário para vocês, vai deixar aí nos comentários, né? Então, vocês vão poder fazer com mais calma e eu passo o resultado daqui a pouquinho, né?
esperar as pessoas. Conseguiu? Me fala quando você conseguiu passar, Nilo. Então, vamos dar um tempinho aí para as pessoas fazerem e aí no final da live eu passo o resultado, tá? Então, pessoal, vamos entrar na questão dos tratamentos, né? Bom, eu falei que se estiver muito exacerbado, você tem que procurar ajuda, né? E dependendo aí do grau, né, do teor da sua ansiedade, do quanto isso está te atrapalhando e do quanto isso está fazendo você sofrer, do grau do seu sofrimento, né, de outras questões, você precisa entrar com uma medicação, né, para que a parte física ela se adeque aí e você consiga, a partir desses sintomas mais a menos, você consiga fazer um trabalho terapêutico, né? Veja, a medicação ela não funciona sem a terapia, porque justamente a terapia vai mexer também com a sua cognição, com seus pensamentos, em como você lida, como você enfrenta as situações, né? Particularmente, como que eu faço, né, o atendimento? Eu estruturo da seguinte forma: eu realizo uma psicoeducação, né, do que a pessoa, daquele transtorno ou do quadro da pessoa, do que ela sente, enfim, oriento que a pessoa faça buscas, né, porque ela precisa conhecer aquilo que ela tem, né, se ela já tem um diagnóstico fechado. O primeiro passo é ela entrar em contato, então a internet está aí, ela faz uma pesquisa sobre o que acontece dentro daquele quadro, né? Depois eu entro também com a terapia cognitiva comportamental, que é a mais adequada aí para esses quadros de ansiedade, de pânico, de depressão, né? Os médicos, eles indicam essa terapia cognitiva comportamental porque justamente ela vai casar aí a sua cognição, né, a parte dos seus pensamentos com o seu comportamento, né? E depois disso, eu fecho também, né, na sessão com a abordagem do EMDR, que é aquela abordagem aonde a pessoa vai, através dessa técnica, né, dessa abordagem, aliás, terapêutica, a pessoa vai desbloquear o que não está funcionando adequadamente, né? Que inclusive, se vocês não viram a outra live, né? Se tem alguém aí que ainda não viu a outra live que eu fiz sobre o EMDR, eu explico bem assim o passo a passo e dando no final aí uma técnica, tá? Então, deixa eu passar aqui. Eu tinha que falar também sobre o intestino como o segundo cérebro, né, considerado. Vou falar bem rapidinho, que agora são 8h50. Hoje em dia a neurociência já sabe que existe uma conexão entre o cérebro e o intestino e vice-versa, o intestino e o cérebro, né? A serotonina, 95%, é produzida no intestino e não no cérebro. Então, aquela máxima de você é o que você come funciona e muito para essa situação. Existia um cientista, né, que estava fazendo aí alguns estudos relacionados a
doenças mentais, né, e essa conexão. E ele percebeu que as pessoas, né, tinham aí a sua concentração reduzida, o seu humor, a ansiedade, né, principalmente relacionado aí com a sua digestão, com o que ela comia, por exemplo, a farinha branca, né? E olha, a pessoa com certeza mais indicada para falar sobre isso é a doutora Maria Salete. Ela é nutricionista, segue a linha macrobiótica e todo terceiro sábado de cada mês ela faz o programa de gestão emocional, né? Se eu não me engano, ela está fazendo agora às 14 horas esse programa, né? Mas assim, voltando, dependendo daquilo que você come, as bactérias ruins, né? O intestino ele é permeado por bactérias, né? Que tem aquele sistema, a microbiota, né? Intestinal, que o pessoal manda tomar aí probióticos, enfim, para melhorar a flora intestinal, né? Agora, dependendo do que você come, por exemplo, as farinhas brancas, né? Carne em excesso, aquilo não é bem digerido e pode ultrapassar a membrana do intestino e caindo na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, vai para todo lugar do corpo. Se chegar ao cérebro, pode sim desencadear algum transtorno, como por exemplo, depressão, autismo, Parkinson, esquizofrenia, né, transtorno bipolar, ansiedade. Então, foi feito alguns experimentos, né, um psiquiatra, vendo esse estudo desse cientista, falou: pera lá, né, não tô acreditando muito não. Aí ele foi fazer um experimento com um paciente que já estava há 7 anos acamado, com, como chama? Psicótico, com alucinações, né? E ele entrava com medicação e tratamentos e nada dava resultado. Falou, bom, não custa tentar. E ele pegou então, deu o quê? Antibiótico para esse paciente. O resultado foi que em uma semana esse paciente saiu do quadro de psicose. Veja, ele estava já há 7 anos, se eu não me engano, na cama, né, sem vida ativa. E em tão pouco tempo, ele fazendo uso de antibiótico, ele conseguiu se livrar da esquizofrenia. Para falar, contei isso para falar que realmente essas bactérias podem interferir. Agora, com certeza, a doutora Salete, que é nutricionista, ela vai levar aí essa informação mais adiante através de um tratamento, né, com o corpo se curando através da alimentação, né? E aí que é bem interessante, ela fala muito, aliás, já ouviu ela falando sobre um livro que chama Barriga de Trigo, aonde também foram feitos experimentos com pessoas, com crianças autistas e pessoas que tinham um transtorno de esquizofrenia. Então, eles retiravam a farinha, né, integral, a farinha branca dessas pessoas, e elas, os sintomas, ficavam sem sintomas.
Então fizeram por diversas vezes esse experimento. Tira a farinha e o sintoma cessava. Coloca a farinha e voltava o sintoma, tinha que entrar com a medicação. Então tem muita informação na internet a esse respeito. Quem tiver interesse, né, pode também ir atrás. Deu certo? Não, Nilo, deu um suspiro que bateu aqui. Problemas técnicos de conexão. Fala para o pessoal que os testes estão duas fotos, em duas partes, tá? Então não tá nesse vídeo que está fazendo a live, tá no vídeo anterior, aquele que você fez meia hora antes. Ah, então uma informação importante. O Nilo, ele falou que colocou as fotos do questionário não na live, no comentário da live agora, mas num vídeo rápido que eu fiz, umas 7h20 mais ou menos, o vídeo anterior a esse, que era um vídeo chamando para a live de agora, né? Então, ele só conseguiu colocar no vídeo anterior. Então, por favor, vocês acessem, tá bom? De qualquer forma, eu passo sim. Nossa, lá se vai 1 hora, gente. E ainda não passei aí as técnicas, mas eu vou passar. Agora, bem rapidamente, 1 hora não dá para nada, né? Primeira técnica, respiração. Né? Você tem que tirar pausas durante o seu dia para respirar lento e profundamente, né? No seu ritmo, mas pegar inspirar pelo nariz, soltando suavemente pela boca. Faça essa pausa diversas vezes, né, no seu dia a dia. Uma outra questão, um outro tipo de respiração que pode regular é você colocar a mão em concha, tampando o nariz e a boca e respirar internamente também, lenta e profundamente. Então, inspira pelo nariz e solta pela boca, sem tirar a mão. Essa respiração com a concha, né? Ela faz com que o nível de gás carbono e o oxigênio ele fique num nível aceitável para o organismo. Ele faz esse equilíbrio. E, em geral, é reconfortante, né? Porque você está dentro da conchinha. Tá lá respirando, né? Uma outra técnica é a técnica... Cadê meu... Ah, ele levou. É uma técnica chamada estratégia acalme-se. A estratégia acalme-se são 8 passos que a gente vai fazer. Cada letra do acalme-se vai significar um passo. Então, a primeira letra é aceite, é a letra A, aceite a sua ansiedade. Né? Por quê? Algo que se você luta contra aquilo, quanto mais você se esforça para que aquilo não venha, né? Por exemplo, um pensamento intrusivo, mais aquilo se fortalece. Então, quanto mais você se empenha em não sentir os sintomas, né? Ai, vai embora, pelo amor de Deus, não quero sentir isso. E ai, meu Deus, pelo amor de Deus, não dá certo. Então, aceitar a ansiedade
como se fosse realmente um visitante indesejável, né? E que está por ali. Conheça, né? Por isso que eu falei da importância. Conheça a fisiologia do medo e da ansiedade. Veja, as sensações são ruins, porém, você não vai enlouquecer, você não vai morrer, você não vai perder o controle. Como é que eu sei disso? Porque você já sentiu isso outras vezes e nada disso aconteceu. Então, é aceitar essas sensações ruins e descobrir como lidar com elas, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Né? Veja que é ruim, é desagradável, mas não vai te prejudicar a ponto de você enlouquecer, morrer, não dar conta, né? Você pode sim e vai dar conta. A outra letra é a letra C, que é contemple as coisas à sua volta, que é uma forma de distração com o intuito de você se desligar aí dos sintomas internos, porque quem é ansioso muitas vezes ou fica esquadrinhando o ambiente para ver se tem algum perigo, ou volta-se para dentro de si, né, para ver. A apostila tá aí? Ô Nilo, dá para você segurar aqui? Para ver se o que ela está sentindo, né? Fica, ai meu Deus, estou com a palpitação, ai, tá me dando um zumbido, uma coisa esquisita no ouvido, ai, não sei, né? Ela fica se perscrutando aí para saber o que está acontecendo. Uma forma de distração é você olhar ao seu redor, né? E descrever os objetos, né? O Bernard Ranger, que foi quem traduziu aqui, né? É um psiquiatra aí da Universidade do Rio de Janeiro, que traduziu aqui essa técnica para o Brasil, né? Fez uma adaptação. Ele falava, descreva, né, os objetos para si mesmo. Ou você pode usar uma técnica de distração, por exemplo, de contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Ah, tá fácil? Então, do 7. 7, 14, 21, 28 e vai embora. Ou, por exemplo, eu tive um paciente que ele era sambista, né? Então, uma opção seria lembrar-se do nome das escolas de samba. Ou um estudante de enfermagem, de medicina, pode tentar lembrar dos ossos, dos nomes, né, dos ossos das mãos, dos membros inferiores. Soletrar uma palavra de trás para frente, né, uma palavra mais complicada. Então, veja, algo que você que exija um esforço da sua parte, que você voluntariamente tem que ter um esforço mediano aí, né, de intensidade, para que tire o foco daquela situação. Então, isso é que significa o contemple as coisas à sua volta. O próximo passo, Nilo, haja com a sua ansiedade. Dá para apoiar aí? Não, né? Para você. Agir com a sua ansiedade. Que significa o quê? Mesmo que você esteja desconfortável, que você sinta medo,
continue a fazer as tarefas que você está se propondo. Não fuja, porque se você foge, se você fugir de uma situação, você está reforçando para o seu cérebro que aquilo realmente é perigoso e que você não dá conta. Então, haja com a ansiedade, mesmo que seja devagar, né? Não saia. A outra questão é o L, libere o ar dos seus pulmões, que são exatamente aquelas duas técnicas, né, que eu passei. Tem outras técnicas de respiração, mas não vai dar tempo aqui, né? Então, respirar na mão com uma conchinha é uma das técnicas, e respirar lenta e profundamente é outra técnica. Libere o ar dos seus pulmões. Acalme. M, mantenha os passos anteriores. Então, percebeu que está com ansiedade? Vai realmente fazendo, aceitando, né? Ao invés de lutar contra os seus sintomas, contemplando as coisas à sua volta, ou seja, se distraindo, tirando o foco da situação interna, agindo, né? Não fuja da situação, haja, mesmo que lentamente. Libere o ar dos seus pulmões, faça os exercícios de respiração e vá mantendo isso até que você consiga se acalmar. Depois, acalme. A letra E. Esqueci, deixa eu ver. Examine os seus pensamentos. O que significa isso, né? Justamente é você confrontar e questionar aquilo que você pensa. Veja, um pensamento é somente um pensamento, não significa que seja verdade. Lembra que eu falei que quem está ansioso tem a tendência a imaginar desfechos, né, catastróficos para qualquer situação, mesmo que não seja verdade, né? Então, examine e coloque em xeque aquilo que você está pensando, né? Existem algumas técnicas para isso também. A, B, C, D, E, sorria, você conseguiu. Então, se parabenize pelos pequenos e grandes feitos, né? Às vezes, no consultório, a pessoa fala, tá dando para mim, tá a mesma coisa. Aí eu tenho que ajudar a pessoa a perceber o quanto ela já caminhou, né? Como ela estava quando ela veio e o que ela já conseguiu até aquele momento, né? Porque as pessoas têm a tendência de falar, isso daí qualquer um faz. Não, não é assim. Se precise, né? Seja, considere os esforços que você está tendo, considere as pequenas vitórias que você está conseguindo. E o último passo é espere o futuro com aceitação, né? Livrar-se do pensamento mágico de que você nunca mais vai ter ansiedade ou medo, porque isso não existe. Só que o que existe é você lidar adequadamente aí com os sintomas que estão te perturbando, né? Aprender a lidar com isso. Obrigada, viu, Nilo? Então, pessoal, agora vai tirar foto do... Fala que eu tiro essa foto. Ele vai tirar a foto dessa estratégia Acalme-se e vai colocar também na live. Naquela live do segundo vídeo. Na live do segundo vídeo. Agora, para quem tiver interesse, Facebook pessoal, que é Maria Cecília
Ramos Hipólito, igual a Daniela Hipólito. Eu tenho um vídeo curto que fala exatamente dessa técnica, o passo a passo. Também quem tiver interesse pode acessar o meu Facebook, né? Agora eu vou passar então o resultado. Ou você tira a foto, Nilo? Como é? Eu tirar a foto, que aí o pessoal dá tempo de fazer aquele teste. Pergunta se o pessoal dá. Então, aí pessoal, são 9h13, né? Nós já passamos. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos para quem quiser fazer o teste online e aí eu já passo o resultado para vocês, né? Eu quero saber se ainda tem gente aqui na live que está fazendo, que está aqui comigo. E se vocês querem fazer esse teste, se tem gente fazendo esse teste, por favor me dá esse feedback, né? Para eu esperar mais uns 10 minutinhos, aguardando quem ainda não fez e eu passo o resultado para vocês. Então, aí pessoal, veja, o que eu falei aqui para vocês foi muito resumido. Ansiedade dá para a gente falar por horas seguidas, né? Tem vários tipos de transtorno. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema ou em qualquer outro tema, coloque também aí no Face sugestões, né? Como eu falei, né, no início do vídeo, eu até pensei em fazer sobre os pensamentos intrusivos, sobre como lidar com os pensamentos negativos, que tem algumas técnicas bacanas, né? Depressão seria um outro tema interessante. Enfim, né? Nós da Casa de Maria, estamos aqui para ajudar. Falando estamos aqui para ajudar, amanhã é o último dia do curso da doutora Maria Salete, que é o Grito de Alerta. Então, quem tiver interesse, dê uma olhada aí no Facebook. Tem também a chamada para esse curso, né? Amanhã, dia 26, às 8 horas. E vocês podem, quem tiver interesse, pode se inscrever. É o último dia, tá? Lembrando que primeiro sábado de todo mês, então setembro, nós vamos ter a missa com o nosso querido Padre Vitor, que é um padre exorcista. A missa que ele faz é por cura e libertação. Então, é uma missa, toda missa é abençoada, né? Mas, particularmente, eu gosto muito da missa dele, né? Acho que o Padre Vitor é um santinho mesmo, ele se dedica, né, à causa. E nós aqui da Casa de Maria já presenciamos muitas curas, muitos milagres, muitas bênçãos, né? Então eu quero convidá-los. A Casa de Maria, ela fica aqui na Aclimação, né? Para quem não conhece, próximo ao metrô Ana Rosa, Rua Paula Ney 521. E a casa, ela é grande, ela é enorme, ela é bem grande. Então dá para o pessoal vir com toda a segurança, né? A gente deixa o espaço adequado, todo mundo usando máscara, o álcool em gel, né? Dá perfeitamente aí para a gente fazer essa reunião, né? Então, será que o pessoal já fez, né? Uma galerinha que já falou que já conseguiu fazer. Só no site da casa. Então, lembrando, o site da Casa de Maria tem muito conteúdo bom, né? A doutora Maria Salete tem os livros,
tem os cursos e vocês podem saber sobre a oficina de emoções, sobre o projeto Fênix, que eu já relatei, né? Então, o site, novamente, é o www.casademaria.org.br. Depois, o Nilo vai colocar essa live também no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, que é a Oficina de Emoções, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, nós temos também um programa de rádio, que é a Web Rádio Casa de Maria. Se eu tenho um programa na Web Rádio, o meu programa, ele passa todos os dias às... Meu Deus, que eu esqueci agora, que é às 4 às 5? Que às 4 horas, é que mudou recentemente, não sei, às 4 horas. Como que você faz para assistir a Web Rádio Casa de Maria? Entrando no site casademaria.org.br, você tem um acesso direto, já tem o link, não é isso, Nilo? Já tem um link que você pode acessar e participar e ver os programas. A doutora Salete tem na parte da manhã, ela fala também, né? Tem 2 horários. Tem o Eduardo Gozzi com o programa Boas Notícias, o Eduardo Oliveira à noite, que fala sobre a família, e tem vários, enfim, né? Então, pessoal, vamos lá para o resultado do teste, né? Que a gente já se estendeu bastante. Veja, o Nilo também vai tirar a foto aqui, mas eu já vou passar para quem já fez, né? As questões ímpares, então 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 são questões relativas à ansiedade. E as questões de números par, né, números pares, que é o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, são questões relativas à depressão. Aí vocês vão somar a pontuação que vocês fizeram. Então, na ansiedade, vai somar todas as questões de número ímpar. Quanto que deu seu ponto? Conta lá. E para saber sobre o seu nível de depressão, como que está, você vai somar os números pares. Veja quanto que deu aí o número par. Então, qual que é o resultado? Se você teve de 0 a 7 pontos, significa que é improvável que você tenha aí alguma questão relacionada com ansiedade ou depressão. Se você fez de 8 a 11 pontos, significa que é possível, né? Ou seja, é questionável ou duvidosa. Já tem que ligar aí um sinalzinho. Agora, se você fez de 12 a 21, significa que é provável que você tenha, sim, ansiedade ou depressão. Então, veja, esse teste é somente um indicativo, né? É mais adequado, é claro, você passar por uma avaliação, né, com um profissional de saúde, seja esse profissional um médico, psiquiatra ou um psicólogo, que também tem condição de estar avaliando aí, ver se você precisa realmente tomar a medicação e encaminhar
para o psiquiatra. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa live, que tenha feito sentido, que vocês tenham conseguido aí pegar as informações, né? E eu agradeço, então, por vocês terem estado comigo até agora. E é isso. Então, espero aí que vocês coloquem algumas sugestões, se tiverem sugestões para as próximas lives. Então, é isso, pessoal. Agradeço. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e fiquem todos com Deus. Até a próxima.